Olá pessoal, tudo bem? Você que acabou de participar da primeira fase do vestibular da FUVEST, e você especialmente aluno do CPV, nosso aluno do CPV, você que assistiu nossas aulas, você que deve estar agora muito feliz, afinal de contas essa prova foi tudo aquilo que nós falamos na sala de aula, os assuntos foram todos nossos conhecidos, você não deve ter nenhum tipo de problema, deve estar festejando agora. De uma forma geral, a prova de Química foi uma prova tranquila, mais fácil do que a prova dos anos anteriores. A FUVEST não forçou praticamente nenhum conteúdo. Tivemos em Química 10 questões e tivemos também uma questão da parte da interdisciplinaridade, né? Vamos comentar rapidamente algumas dessas questões, os assuntos que a gente viu aí na prova. A questão de termoquímica, a primeira questão de termoquímica, a questão de análise de gráfico, uma questão tranquila, bastava o aluno observar que a reação era endotérmica, pouco endotérmica, acho que você não deve ter nenhum tipo de problema em relação a essa questão. Em seguida, uma questão de eletroquímica, uma questão que estava na nossa apostila, uma questão que você exaustivamente, a gente trabalhou bastante, a questão de escurecimento de prata, depois do clareamento da prata, essa questão foi muito vista nas nossas aulas de termoquímica, o aluno não deve ter tido nenhum tipo de problema. A questão seguinte, uma questão de orgânica, que falava de concentração de aldeído, o único gráfico possível era aquele que mostrava que a concentração de aldeído crescia. Então, uma questão tranquila também, sem problema nenhum. Uma questão também de polaridade, geometria molecular, a gente falou muito sobre questão de molécula polar, molécula apolar, certamente o aluno não deve ter tido dificuldade. Questão seguinte, uma questão também que falava sobre os corais, uma reação tranquila de carbonato de cálcio e ácido. A gente acredita que o aluno do CPV, bem preparado, não deve ter tido nenhum problema. A questão também que falava sobre a basílica de Aparecida do Norte, uma questão de cobre que transformava em carbonato de cobre e hidróxido de cobre, também tranquila. Questão que envolvia dióxido de carbono, oxigênio e água, o aluno deve ter tranquilamente acertado a questão. Uma questão de radioatividade, uma regra de 3, né? Não podia faltar a regra de 3 na química, né? Está aí uma questãozinha tranquila de radioatividade, era só o aluno interpretar o enunciado e montar direitinho a regra, né? Tivemos ainda uma questão de orgânica, que falava dos aldeídos, que reagia com ácido, era só uma questão de reconhecer função e contar os carbonos. Questão tranquila também. A questão 28, a gente falou muito sobre cálculo estequiométrico, teve presente na questão 28, outra regrinha de 3, né? Era só relacionar a massa do comprimido com a massa do CO2 e do bicarbonato, o aluno tranquilamente deve ter acertado. E a última questão de química específica, uma questão apenas de leitura de enunciado e reconhecimento de função, amidas em ácido carboxílico, éster, certamente o aluno deve ter acertado. Em relação aos anos anteriores, realmente a prova estava bem mais tranquila, o aluno bem preparado, o nosso aluno deve ter saído muito bem, e acreditamos que a nota em química deve ser uma nota razoavelmente boa, né?